do nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nesta hora, diante da Tua presença, eu me coloco agora, Senhor, aonde irei fazer o uso da Sua palavra, que nesse momento o Senhor possa nos trazer os Seus propósitos, as Suas vontades sobre as nossas vidas, Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Senhor, o Senhor Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que verdade é essa, Senhor? A verdade é a Sua palavra. É somente pela Tua palavra, Senhor, que a libertação, transformação, mudança de caráter, que o Senhor possa nos dar vitória para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos quiser deixar aí a Bíblia aberta onde nós lemos, irmãos, nos versículos anteriores, a semana passada, fazendo aqui esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, aquele Pedro que o Senhor Jesus o chamou como um apóstolo. E aqui o apóstolo Pedro, ele já não é mais aquele crente, né, que foi chamado. A mente dele já é um ancião, já é um senhor já bem avançado na idade. E aqui ele escreve essa carta. Se os irmãos pegar o versículo 2 aí, ele está, o versículo 1, ele fala aqui para onde está sendo direcionada essa carta. Então nós entendemos que esta epístola, a epístola de Pedro, é uma carta universal, né? Então aqui, irmãos, o versículo 13 diz assim, ó, o versículo 1: portanto, estando com a mente preparada, né? Vamos entender aqui o porquê o apóstolo Pedro, ele fala estar com a mente preparada. Irmãos, quando a Bíblia fala coração, né? Coração é um órgão, é um músculo que ele bombeia o sangue para todo o corpo, né? Mas aonde está o centro das nossas emoções, de tudo está na mente, né? Quando a Bíblia fala coração, ela está especificando a mente, a nossa mente. E aonde que o Espírito Santo trabalha em nós? Ele trabalha na nossa mente, a nossa mente, né? O Espírito Santo muda a nossa metanoia, nossa mente. E por quê? Porque muitas pessoas ainda não conheceram a Cristo, não conheceram o Evangelho de Cristo. Tem vários fatores. A primeira, o que atrapalha eles são o pecado. O pecado lhe atrapalha. E o segundo, que é só Deus que possa compreender, a pessoa possa compreender o Evangelho e a palavra de Deus. Veja aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, ó: os quais o Deus desse século cegou o entendimento. Veja aqui, veja o que Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus, né? Por que as pessoas não conseguem compreender o Evangelho? Porque eles ainda não foram, as suas mentes não foram iluminadas pelo Evangelho, né? Nós estamos aqui para a glória de Deus, para a glória de Cristo, porque nós fomos iluminados, e quando Paulo fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento, para que as pessoas não venham compreender o Evangelho e compreender a palavra de Deus. O adversário, que, como Paulo fala aqui, que é o Deus desse século, se os irmãos leem na Bíblia dos irmãos, Deus está com letra minúscula, o Deus desse século. O adversário, ele coloca várias barreiras, vários impedimentos para que a pessoa não possa compreender Cristo, compreender o Evangelho. Aí os irmãos veem aí, está escrito assim, para que não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu peguei aqui, irmãos, algumas referências que a Bíblia fala sobre Evangelho, né? Nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é a boa notícia, mas a Bíblia, as Escrituras, se eu fosse pegar aqui, tem várias referências, o que se trata o Evangelho, né? Primeiro, o que Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho é a luz da glória de Deus. O Evangelho é a luz da glória de Cristo, né? Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho sempre existiu, né? Desde lá de Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia fala do Evangelho, da boa notícia. Assim também a graça de Deus, ela sempre manifestou, desde Gênesis ao Apocalipse. Mas quando Cristo veio, Ele veio nos mostrar, Ele veio nos trazer a luz do Evangelho. Mateus 24, 14, né? Quando Jesus, Ele está dando ali as instruções para os discípulos, 24, 14, assim, o Evangelho é o testemunho de Cristo, e deve ser pregado em todo o mundo. Então, Jesus quando veio, instruiu ali os discípulos, instruiu os primeiros cristãos. Jesus, quando fosse pregar o Evangelho, que Jesus está querendo dizer aqui, que o Evangelho testemunha de Cristo. Então, quando nós formos pregar o Evangelho, nós estamos testemunhando de quem? Nós estamos testemunhando de Cristo Jesus. Por isso que em Mateus 28, se não fala melhor, 28 e 19, o que Jesus disse? Primeira coisa que ele disse: ide por todo o mundo. Não, desculpe, é Marcos 16, 15 e 16. Ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E pregando o Evangelho, nós estamos testemunhando de quem? De Cristo. Então, o Evangelho é o testemunho de Cristo. O Evangelho é o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos 14, 9, Jesus também vai falar a respeito do Evangelho. Em Mateus 24, 14, Jesus disse que o Evangelho testemunharia dele. Já em Marcos 14, 9, a mensagem do Evangelho era para fazer memória de Cristo, para fazer memória de Jesus. Irmãos, não existe, presta atenção, irmãos,
não existe evangelho sem a pregação da cruz. Por quê? Porque o evangelho, ele aponta quem? Cristo. O evangelho, ele sempre vai apontar a pessoa de Cristo. E apontando a pessoa de Cristo, está apontando quem? A sua obra redentora da cruz. Então, eu costumo falar para os irmãos na escola bíblica, em tudo e quando nós formos analisar, irmãos, independente qual for ser o pregador, pode ser o pregador que for, se ele não apresentar na mensagem Cristo, se não apresentar, se não focar, a palavra de Deus, ela não for focada em Cristo, não é palavra de Deus e também não é evangelho. Por quê? Porque Marcos 14:9, o evangelho é a memória de Cristo. Por isso que quando nós vamos aqui cear, nós fazemos memória de quem? De Cristo. Nós fazemos memória dele. Marcos 13:9, olha o que Jesus vai dizer: o evangelho, ele deve ser pregado em todo o lugar. O evangelho, ele deve ser pregado para todos. Todos vão ouvir o evangelho, né? O evangelho, Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Olha só, irmãos, o evangelho também, os irmãos sabiam que o evangelho é Deus? Porque 1 Timóteo 1:11, o evangelho é a glória de Deus. Romanos 15:29, o evangelho é a plenitude de Cristo. Sabe o que é plenitude? Completo, irmãos, completo. Todo cristão salvo, ele já tem a plenitude de Cristo na vida dele. O que os Efésios, Paulo vai dizer aos Efésios? Que quando Cristo nos salva, Cristo nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tem alguns cidadãos que pregam aí que você tem que fazer campanhas de quebra de maldição, campanha disso, campanha de aquilo, quebra correntes não sei do que. Não, irmãos, o crente, o salvo, ele já está assentado nas regiões celestes, ele já recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você sabe qual que é a maldição? Você sabe qual que é a maldição que as pessoas carregam? Os irmãos sabem? É viver sobre o falso evangelho. Paulo relatou lá em Gálatas, capítulo 1, é o evangelho anátema. É aquele evangelho que não apresenta a cruz, e não apresenta Cristo Jesus. Então, o evangelho é a plenitude de Cristo. E o que eu acho interessante também, Efésios 6,15, Paulo disse que o evangelho é um calçado para nós. O evangelho é um calçado aos pés para a pregação do evangelho. O que os pés representam para nós, irmão? Firmeza. Os pés representam firmeza. Se nós estamos bem com os pés, com as pernas, nós vamos estar firmes. Por isso que Paulo vai dizer que o
O Evangelho é o calçado para os nossos pés. 2 Coríntios 8:18, Paulo vai dizer que o Evangelho é a glória de Deus. Romanos 10:15, o Evangelho nos traz alegria. O Evangelho nos traz alegria, irmão. O Evangelho é o poder de Deus, que nem Paulo vai dizer aos Romanos 1,16. O Evangelho, ele é o poder de Deus, tanto para o judeu, para o grego. Onde é que está o poder de Deus? O poder de Deus está no Evangelho, e o próprio Evangelho é Deus. Vamos lá, irmãos. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Veja que tem uma palavra aqui, que o nosso irmão Pedro, ele diz assim, olha, sede sóbrios. O que quer dizer uma pessoa sóbria? Uma pessoa moderada, uma pessoa moderada, ela não é excessiva. Um exemplo, come muito, bebe muito. Então, tudo que é excessivo é pecado. Então, nós como cristãos, nós temos que ser sóbrios, devemos ser moderados. Aí ele vai falar aqui, ó, esperai inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14: como filho obediente, não vos conformeis com as concupiscências que antes tenhais em vossos corações. Irmãos, o que quer dizer uma pessoa concupisciosa? Irmão, uma pessoa concupisciosa é uma pessoa, ela sempre quer ter mais. Para ela não basta, tem que ser 2. Se ela vê um irmão sendo abençoado, não, eu quero ser abençoado aquele irmão. Então é uma pessoa compulsiva, né? Então o versículo 15: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em todo o vosso procedimento. O que quer dizer santo, irmão? Separado. Então, nós somos um povo de Deus, nós somos um povo separado do Senhor, né? No Velho Testamento, Deus ele separava certas pessoas, o sacerdote, os profetas, separava aquelas pessoas especificamente para algo importante para o Senhor. Pois agora, meus irmãos, o Senhor também nos separou para um propósito. E aí ele vai dizer aqui, sede santo, antes porém, como é santo aquele que vos chamou, né? Deus, ele é santo, ele é santíssimo, irmão. Deus é santo, a glória de Deus é santa, tudo que Deus faz é justo, em tudo que Deus faz, ele é santo. E quem é que nos chamou? O Deus santo nos santificou, nos separou. E aí ele vai dizer aqui, ó, sede-vos santo
em toda vosso procedimento. Tem Bíblia aí, vai dizer: sede santo em toda vossa maneira de viver. Né? Nós entendemos, irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho, a palavra de Deus, quando nós recebemos o Cristo, Ele já nos salva, Ele nos justifica. Nós somos justificados agora por meio de Cristo. Ele nos separa, Ele nos santifica, e o Espírito Santo que está em nós nos conduz. Nós vivemos uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida piedosa. E aí ele vai dizer aqui, a parte final do versículo: em todo o vosso procedimento. Versículo 16: pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Versículo 17, verso 17: ora, se invocais por aquele que sem exceção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Veja aqui, irmãos, o que Pedro está querendo dizer aqui? Que Deus não faz exceção de pessoas. Deus, Ele faz sim, irmão. Deus, Ele faz exceção de pessoa. Ele julga o nosso pecado. Por isso que Ele faz exceção de pessoa, porque Ele julga é o nosso pecado. Porque se os irmãos verem aí, primeiramente ele fala, Deus não faz exceção de pessoas. Aí na parte B do versículo, ele julga segundo a obra de cada um. Então, Deus na sua onisciência, na presença, no seu poder, Ele conhece o nosso coração. Então, amados irmãos, então Deus no seu poder, na sua glória, na sua eternidade, Ele julga segundo a obra de cada um. Que nada melhor, irmão, nada melhor é quando nós estamos em paz. Que coisa mais maravilhosa é quando o nosso coração está em paz. Porque se o nosso coração nos condena, aí é um perigo, irmãos. Então o versículo ainda no versículo 17, que julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você vê, irmãos, que coisa interessante aqui. O nosso irmão Pedro está falando que nós somos separados, nós somos santos, e quando o Senhor nos chama, nos santifica, nos torna santo, aí nós temos que viver uma vida piedosa, uma vida santa, porque Ele vai dizer: sede santo, como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós vamos ser perfeitos, irmãos? Nesse tempo que nós estamos em carne, não, é impossível, mas Deus vai nos santificando dia após dia. Versículo 18: sabendo que não foi com coisas perecíveis, com prata ou com ouro, que fostes resgatado a vossa maneira de viver,
o qual por tradição recebeste dos vossos pais. Irmão, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados pelo precioso sacrifício de Cristo Jesus. E quando ele fala assim, quando Pedro diz: não sabeis com coisas perecíveis, coisas que têm validade, tem tempo determinado. O que o irmão Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E quando ele fala das coisas perecíveis, logo ele vai falar: que coisas perecíveis é essa? Ele até cita algumas coisas aqui, perecíveis. Prata é perecível? Ela não vai durar eternamente. Ouro vai durar eternamente? Não vai durar. Ouro não vai durar eternamente. Aí ele vai dizer aqui, não sabendo que não foi com coisas perecíveis, nem com prata, nem com ouro que fostes resgatados. Nós somos resgatados através do sangue de Jesus, através do Cordeiro de Deus, emulado no madeiro. Aí ele vai falar assim aqui, irmãos, não fostes resgatados de maneira de viver, o qual por tradições recebeste dos seus pais. Irmãos, a tradição é boa? A tradição, às vezes, ela é boa. Os fariseus na época de Jesus, eles viviam de tradições. A tradição é o religioso. A religiosidade, excessivamente, não é boa. Não é boa. E Jesus se confrontou muito com religiosidade, com religiosos que viviam de tradições. É igual hoje, irmãos, a Igreja Católica. A Igreja Católica, eles vivem de tradições. Eles são comovidos por tradições. Versículo 19, né? Aí agora aqui Pedro, ele depois de ele ter falado, olha, vos fui resgatastes com coisas perecíveis, aí ele vai dizer, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito e sem mancha, né? Nós fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus, que não vive por meio de tradições, não com coisas perecíveis, coisas que nascem e morrem, cria e se desfaz. Não, é pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Aí o versículo 20, irmãos, olha que coisa maravilhosa: no qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo. Irmãos, vamos fazer aqui estava lá na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tinha nada criado ainda. O texto vai dizer aqui que antes, imagine, irmão, esse antes da fundação do mundo, dá para se calcular quantos anos? É imaginável. Aí o Pedro, o irmão Pedro, ele vai citar aqui que o Cordeiro
o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Nós estudamos aqui, é o Deus atemporal. Tanto faz hoje, como amanhã, como 1000 anos, 2000 anos. Mesmo Pedro vai dizer, para Deus, 1000 anos é como se fosse um ano, um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Quer dizer, Deus é atemporal. E quando ele vai dizer assim, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, é que Deus conhece todas as coisas. Ele sabia que iria criar um homem, e o homem iria se rebelar, e com a rebeldia do homem, ele tinha que enviar quem? Jesus, para ser imolado e sacrificado. Olha o que Jesus disse sobre isso, Mateus 25:34, o reino de Deus está preparado antes da fundação do mundo. Veja, irmãos, que tudo nos tempos eternos de Deus, Deus já projetou. Então, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, e tudo já está preparado antes da fundação do mundo. Aí um dos irmãos pega aquela passagem de João 14:1, quando Jesus disse assim: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em meu Pai, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos prepararia um lugar. Quando Jesus disse isso, ele estava assim, vamos dizer, ele estava acalmando o coração dos discípulos. Jesus estava, na verdade, fazendo uma despedida dos discípulos, e o coração dos discípulos, por várias das vezes, Jesus falou aos discípulos que ele estava indo embora. Aí Jesus disse: olha, não turbe, não acalente o seu coração, não fique triste, porque eu vou, mas quando eu for, o Espírito Santo, o Consolador, virá. Se os irmãos pegar aí, irmãos, João 17:24, Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus estava fazendo uma oração. João 17:24 diz assim, Pai, eu quero que onde estiver, estejam também comigo, aqueles que me deste, para que seja a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus, naquele momento, ele estava fazendo uma oração, tanto para com os discípulos, e também para aqueles que iriam crer nele. Hebreus 9:26, Cristo padeceu antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Voltando aqui, irmãos, hoje é 9 horas, meu Deus, a hora passa muito rápido. Vamos terminar aqui, irmãos. O versículo 21, aquele por que credes em Deus, que ressuscitou entre os mortos, deu glória, para que a vossa esperança tivesse em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência, na verdade, que leva o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerado,
não de semente corruptível, mas incontaminável, mas pela palavra de Deus que vive permanente. Veja aqui, irmãos, você vê aqui que Pedro, ele foca mais uma vez das coisas corruptíveis, das coisas que perecem, das coisas que nasce, morre, é criado e logo se desfaz. Aí ele vai fazer aqui o versículo 21, ó, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai-se a sua flor. Aí o versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi pregada. Por isso, irmãos, que é importante nós ficarmos acalentados, cheio da palavra. Passarás o céu e a terra, mas a minha palavra, quer dizer, o que Jesus quer dizer? Tudo aquilo que Jesus disse, nenhum pingo do i vai deixar de ser cumprido. Até que você termina de escrever, esquece o pingo, bom Valdir, não vai deixar de se cumprir, porque a palavra, ela permanece de eternidade por eternidade. Porque João 1:1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Amém, meus irmãos? Encurva aí a sua cabeça.